5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. Oi, gente! Oi, Bá! E aí, conta pra gente, então, que hoje é dia do nosso curtinho, queridinho Petit. E sobre o que nós falaremos hoje? E aí, Prof. Tati, hoje nós falaremos um tema muito interessante, uma dança que é diferente do balé, mas está integrada na nossa comunidade bailarinística, que é a mazurca. Como vocês sabem, a mazurca é uma dança folclórica, uma dança tradicional europeia que vem sendo integrada desde o século XVIII, XIX em diante, dentro dos grandes repertórios de balé. Então é sobre isso que nós vamos falar. E se você gostar desse tema de danças folclóricas e outras danças que integram o nosso balé clássico, deixe aqui nos comentários do Spotify, que a gente vai amar trazer coisas diferentes para vocês, assim como a gente trouxe no episódio passado, no outro Petit, sobre a tarantela, que também é uma dança folclórica, né, Prof. Tati, que vem sendo integrada desde essa época até os dias de hoje no nosso querido e amado balé clássico. É isso aí, gente. Então, sem perder tempo, vamos lá. A mazurca, então, gente, é uma dança tradicional de origem polaca, de origem polonesa, feita por pares que formam figuras e desenhos diferentes no espaço, em compasso de 3x4, ternário, e tempo vivo. Então, gente, a mazurca seria uma valsa rápida, uma valsa animada, que a galera dança com pulinho, muito no saltinho, diferentemente da valsa, principalmente a valsa vienense, que os pés, eles arrastam, vamos dizer assim, de um lado para o outro, Sim. Né? Não, a mazurca, ela é saltada, ela é pulada, tá, gente? Ela é com pulinhos, mas ela também é em dupla. Então, a música, ela tem um ritmo pontuado, com acento típico no segundo e terceiro tempo do compasso. A mazurca é semelhante à oberka, que é uma variante muito rápida. Em polonês, essa forma musical é chamada mazurek, derivado de mazur. A mazurca era frequentemente utilizada pelos compositores da Polônia na era romântica e vários compositores clássicos escreveram mazurcas, certo? E a mazurca, ela era muito popular na Europa e nos Estados Unidos em meados do final do século XIX, começando com uma dança para 4 ou 8 casais. E também, gente, nós temos a presença, então, dessa dança, que é uma dança social, ou seja, era uma dança dançada em eventos em países como a Polônia, no qual ela foi originada e criada, mas que o balé clássico, os balés de repertório também incorporaram como elementos a serem mostrados nas histórias, para trazer então essa diversidade cultural e de movimento também durante os espetáculos, né, gente? E não é que no primeiro ato do balé Coppelia, então, é dançada uma mazurca, já que Coppelia foi o primeiro balé a inserir as danças folclóricas. E essas mazurcas são as danças rápidas, normalmente feitas em pares, formando figuras e desenhos diferentes. Os pés batem forte no chão e os calcanhares tocam o solo com vigor, como nós estávamos falando. E também, gente, depois disso, Fokine criou um solo feminino dominado por grands jetés, ou seja, grandes saltos, grandes pulos, para o balé Les Sylphides, com a música Mazurca em Dó maior, Opus 33, número 2, de Chopin. E nós também temos que lembrar, gente, que aqui na região sul do Brasil, onde tem o movimento tradicionalista gaúcho e os centros que fomentam então essa tradição, existem e cultuam não só o hábito do chimarrão, Sim. o hábito do churrasco, das vestimentas, mas também o hábito de dançar. E a mazurca marcada com inspiração na tradição polonesa
também é dançado no CTG. Você sabia disso, Profibá? Eu não sabia disso e eu acho muito interessante, a gente estava até conversando sobre isso, pessoal, antes de gravar, que o meu marido, ele tem um sobrenome Mazurik, né? E a família dele, por parte de mãe, veio da Rússia, dali do sul da Rússia. E eu achei interessante essa questão, que a forma musical é chamada de Mazurek e que tem muito a ver com o nome dele, talvez. A gente estava falando, né, Profitati, talvez ali por onde veio a família dele, poderia ter essa derivação do nome Mazu com o nome das pessoas, o que era comum na época, né, ter o filho de fulano, o fulano que mora na cidade tal, né, eles se tinham a identificação desta forma. E o que eu acho interessante, prof, quando a gente vem aqui pro sul do país, isso não é algo que eu tenha visto, porque eu sou da Bahia, então a gente não dança muito essas questões de danças folclóricas europeias, mas eu acho muito interessante, quando eu fui no CTG, é muito parecido, por exemplo, com as danças de karatê. Não sei se você já viu essa semelhança, né, que tem com as danças de karatê dos Greats da Royal, com essas danças tradicionais que tem aqui no CTG. Inclusive, gente, que é interessante, eu acho que é você, né, Profitati, que tem descendência polonesa? É você? Exatamente. o famoso Milczarski, né, gente? Que, na verdade, eu uso a forma, o som brasileiro, né? Português, Milczarski, mas, na verdade, é Milczarski, né? E, sim, origem polonesa. É. E aí, essa questão dos sobrenomes, Prof. Bá, tem uma coisa que eu não me lembro se eu já comentei aqui, mas sim, isso que a Prof. Bá tá falando faz todo sentido, né? Os sobrenomes eram, então, relacionados ou com a profissão das pessoas daquela família, ou do lugar da onde elas vinham. E também tem essa questão que o meu sobrenome, ele termina com ski, né? Milczarski. Então, seria um sobrenome masculino, porque, a princípio, eu não sei como é que é hoje em dia lá na Polônia, se ainda se tem isso, mas antigamente, se eu tivesse nascido lá, e aí meu nome ia ser Mielczarskaja, e não Ki. Então tem a Maia Psetskaya, por exemplo. Que legal. Provavelmente o irmão dela era Psetski, porque Ski é masculino e Kaia é feminino. Que legal. Então o sobrenome também muda conforme o gênero da pessoa, né? Óbvio que isso é uma coisa que aconteceu há 500 anos lá, né? Não sei se ainda é assim na Polônia, mas há uns anos atrás eu estudando um pouco sobre os sobrenomes e sobre a Polônia, descobri isso e achei bem legal. Mas isso aqui pouco tem a ver com o nosso tema, é só pra trazer curiosidades pra vocês, né, gente? A gente adora as curiosidades. E, gente, por que a mazurca, ela é tão dançada? Não só a mazurca, mas várias danças folclóricas, várias danças tradicionais europeias. Por que elas são tão dançadas nos repertórios de balé? Porque tem aqui dois fatores. O primeiro é essa questão da diversidade cultural que os coreógrafos e os compositores queriam trazer de fora para dentro destes balés. Então, se o balé fosse criado na Rússia, por exemplo, eles queriam sim trazer danças diferentes, trazer mais diversidade para dentro da composição, para ser algo que realmente venha a entreter todos os públicos daquela época. E além disso, a questão de trazer esta dança para dentro da história, que, por exemplo, se a gente vê na história do Lago dos Cisnes, ele faz ali o aniversário do príncipe Siegfried, ele convida todo o reino, vários povos, então para trazer esta diversidade que as pessoas vinham de longe para o aniversário, uma coisa que representa muito a nobreza, né, de vir de longe para o aniversário do príncipe, então vinham espanhóis, russos, poloneses, italianos, né? A gente percebe que no Lago dos Cisnes essas danças diferentes são muito presentes, tanto que tem algumas danças que eles dançam com sapatinhos de caráter, não dançam com sapatilhas de ponta. Tem também na Bela Adormecida, no Quebra-Nozes, em Copélia, como a Profitati falou, a gente percebe em vários repertórios que temos essa diversidade e que fica realmente, gente, muito mais interessante a gente perceber novos, tanto
musical quanto de dança mesmo. E a gente, além de perceber nos repertórios, a gente percebe também na nossa metodologia, que tanto eu quanto a Prof. Tati estudamos, que é a metodologia do Royal, porque nos grades a gente estuda danças de caráter, né? E as danças de caráter do 5º grau é focado nas danças polonesas e nas danças espanholas. E ali tem 2 danças polonesas que tem bastante mazurca, né, prof? E a gente percebe a diferença de, pelo menos na hora de ensinar, a diferença que é ensinar uma dança clássica para uma dança de caráter. Tem toda uma questão artística, né? Acho que a Prof. Tati pode falar até melhor do que essa questão teatral, o torso alongado e é uma presença diferente do que dançar clássico, né, Prof? Sim, porque nessas danças o tronco segue bem vertical como no balé, mas os pés e os braços estão ali enlouquecidos, entendeu, gente? Bate o pé. Então, tem formas muito mais quadradas, vamos dizer assim, do corpo do que no balé. Porque no balé a gente usa muito os braços, por exemplo, de uma forma arredondada, né? Sim. O cotovelo tá sempre arredondado, o pulso tá sempre arredondado. E nas danças de caráter, principalmente nos passos de mazurca, a gente tem muito aquela mão que vai para trás aqui, ó, da cabeça, e o cotovelo fica bem pontudo, tem pés paralelos. Então, assim, é diferente, e eu acho muito importante para os bailarinos, porque a gente se obriga a pensar com uma lógica que não é a mesma lógica que a gente usa quando tá dançando clássico. Sim. E fora essa coisa da questão das duplas, que é muito diferente de um pas de deux. Por quê? Porque no pas de deux do balé clássico existem muitos portês, né? O bailarino levanta a bailarina e ele fica ali quase relegado a um acessório, né? Ele tá ali pra levantar uma a bailarina, dança pra ajudar a bailarina a girar. Que é uma dança de casal, né? Mais de... Isso, mas no folclore não. O homem e a mulher, o casal ali, a dupla dançando bastante, assim, um negócio pegado. É diferente, né? Sim, e é importante a gente dizer também que tem variações, tanto nas danças húngaras quanto nas danças russas. Na polonesa também tem a variação da dança camponesa, das danças rápidas, e a variação das danças mais contidas, que são as danças mais nobres, as danças que eram dançadas como vamos dizer assim, na corte, né? Que são danças um pouco mais longas, um pouco com braços mais fechados, são danças que são mais contidas, não que sejam devagar, né? Não é essa questão de ritmo em si, mas é uma questão mais contida do corpo, da expressão, porque obviamente vem algo de nobreza quando se está interpretando esta segunda variação. A gente pode perceber essas 2 variações tanto no balé de Coppelia, que é um balé mais de campo, quanto no balé ali do Lago dos Cisnes, que a mazurca é completamente diferente, e a gente percebe algo mais cortês, algo que os dançarinos têm uma questão do torso e do pescoço alongado, que remete à corte e à nobreza, né? Exatamente. Eu lembro, no 8º grau, tem uma das que são só solinhos, e aí tem uma das primeiras danças, é a entrée polonaise. E a polonese tem essa coisa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é o mesmo ritmo da mazurca, mas é isso que a prof. Bárbara falou, o movimento ele não é pulado, ele é completamente arrastado, o pé ele não sai do chão, e a ideia é que não tenha variação na altura do corpo. Então, assim, é como se a bailarina estivesse deslizando, sim, pelo salão, pela sala, diferente da mazurca, que é assim, ó, o chão tá pegando fogo, gente, o chão é lava, o negócio tá pipocando. Então, é interessante porque é o ritmo musical, a música não varia muito, mas a forma de dançar é completamente diferente. É verdade. Então, é exatamente isso que a prof. Bá falou. Exatamente. Tem um jeito mais camponês e o jeito mais de do palácio, da corte. Isso aí.
Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem que a gente aprofunde sobre as danças mazurcas, russas, húngaras, deixa aqui nos comentários do Spotify ou lá no nosso Instagram, @5678podcast. Vai lá curtir, comentar nossos conteúdos e nos seguir. A gente adora conversar com vocês, tá bom? E esse foi o nosso episódio, o Petit. E se vocês quiserem também deixar aqui classificação, estrelinhas no nosso Spotify, a gente vai amar. Isso ajuda muito o nosso trabalho e a gente trazer cada vez mais conteúdos interessantes e curiosidades sobre o mundo do balé e da dança pra vocês, tá bom? É isso aí, gente. Comentem, contem aí pra vocês. Estão curiosos? Querem saber sobre essas danças ou alguma dança brasileira também, gente? Bora se manifestar, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, até!